Deus, olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Você que já é inscrito nesse canal, você vai se inscrever. Você que ainda não é, né? Você vai se inscrever. Você que já é, tanto um quanto o outro, que você tem o meu abraço, tá? Que Deus abençoe a tua vida, tá bom? Que você possa deixar aí o seu joinha, tá? Você que já é inscrito, você que não é, se inscreva e deixa o joinha. E tanto um quanto o outro, eu peço por gentileza que você possa compartilhar essas mensagens, tá bom? Esse canal é para edificação espiritual, para cumprir o ID de Jesus, né? Vamos a mais uma lição, né? Eu tenho vários vídeos meus falando sobre as nossas palavras, né? E hoje eu quero falar mais uma vez sobre isso, né? Deus me deu uma mensagem que eu até preguei numa reunião que eu fiz, né? Que eu falei que palavras certas podem trazer oportunidades. E às vezes, meu amigo e minha amiga, tem pessoas que acham que não vai surtir efeito nenhum que ela fala. E às vezes a pessoa acaba falando que não deve, ou acaba falando que não deve perto de quem não deve, né? Eu tenho mais de um vídeo falando sobre isso, que às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente confessa, porque sempre vai existir pessoas que estão nos escutando. E às vezes tem pessoas que perdem oportunidades. Você sabia? Até perde grandes oportunidades por causa de uma palavra errada. Por exemplo, vamos supor que no local de trabalho, às vezes a pessoa ela fala mal do patrão, às vezes a pessoa ela critica o patrão, né? Fala mal do emprego, fala mal do serviço, né? Aí vai ter aquele que vai estar ouvindo, né? A gente não pode ser ingênuo e em acreditar que todos são nossos amigos, que todos torcem por nós. Nós não podemos ter essa ingenuidade. Então, existem pessoas que estão só esperando uma palavra sua para te prejudicar, meu amigo e minha amiga. E às vezes você, indignado com certas situações, você acaba falando aquilo que não deve, pode trazer prejuízo, né? Às vezes a intenção do patrão era promover, mas às vezes acaba mandando embora, porque escutou da boca da própria pessoa que ela é descontente com aquele serviço, né? E não só a área financeira, não. Na área da vida sentimental, no casamento, no relacionamento entre amigos, né? Às vezes a gente fica tão indignado, às vezes a gente fica bravo com certas coisas, né? No calor da emoção do momento, a gente acaba até falando que não deve, soltando umas verdades na hora errada e do jeito errado, né? O problema não é falar a verdade, o problema é a maneira que a gente fala e a hora que a gente fala, né? Então, as nossas palavras podem trazer prejuízo para nós e fazer com que a gente perca oportunidades. Por outro lado também, as nossas palavras podem nos trazer boas oportunidades e até grandes oportunidades. Eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre o Davi, né? Por causa de uma confissão positiva que ele teve, uma palavra certa que ele teve,
tinha alguém escutando ele, foi anunciar para o Saul. Eu tenho um vídeo falando isso, se você quiser depois assistir, tá? O título da mensagem é Uma Grande Oportunidade através de uma Palavra. Você acessa lá, tá? Que eu falava sobre o Davi, né? Aquilo que ele confessou, alguém estava escutando e foi anunciar para o Saul. E hoje nós vamos falar de outro personagem que é o José. Sabe, o meu amigo e minha amiga, o José do Egito, ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa amargurada. Vamos falar no português claro, né? Ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa azeda, para ser uma pessoa de mal com a vida, né? Ele tinha todos os motivos, não faltava para ele motivo nenhum. Porque pensa você comigo, alguém que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, alguém que foi traído pelos irmãos. José achou que os irmãos estavam do lado dele, mas os irmãos o apunhalaram. Estando na casa do Potifar, fazendo o que é certo, a mulher do Potifar quis ter uma noite de aventura com ele, quis manter relação sexual com ele, e o José, ele rejeitou. Claro, porque aquilo ali iria ser um laço, ia ser uma noite de aventura mesmo. Se o José tivesse caído, ele ia ficar na mão dela, né? Então, o José, ele rejeitou essa oportunidade. E por causa disso ele foi parar na cadeia, né? E na cadeia ele também sofreu, né? Imagina a cabeça, meu amigo e minha amiga, imagina você a cabeça do José como não estava, né? Você imagina. Então, eu penso comigo que ele tinha todos os motivos, não faltava para ele motivo para ser uma pessoa de mal com a vida, mas foi bem ao contrário, né? A Bíblia diz que quando o faraó teve um sonho, na verdade foram dois, né? E o faraó começou a ficar perturbado com aquele sonho, e ninguém conseguiu interpretar o sonho, ninguém. E a Bíblia diz que o copeiro se lembrou do José. Começou por aí. O José, quando interpretou o sonho do copeiro, José virou para ele e falou: olha, quando você estiver diante do faraó, você lembra de mim, né? José, ele não fez errado. Ele apresentou o seu peixe, né, vamos assim dizer. Ele apresentou a sua parte, né? Ele falou: olha, lembra de mim, né? Foi uma palavra certa que ele disse, porque se ele tivesse deixado quieto, né, talvez o copeiro nem ia se lembrar dele, né? Começou, meu amigo e minha amiga, por aí. Mas quando José estava diante do faraó e o José acabou de interpretar o sonho do faraó, o faraó perguntou para o José: ô José, mas e aí? E aí, o que a gente faz então? Diante disso que você falou, ô José, diante dessa interpretação que você deu, e aí, o que a gente faz, né? Se o José fosse como muita gente hoje, né, diria pro faraó: aí, faraó, não sei não, hein? Acho que a coisa vai ficar feia, viu? Se eu fosse o senhor, economizava, né? Se eu fosse o senhor, não sei não, faraó, olha, de verdade, já a coisa tá preta, né? Se fosse muitos hoje, né? Mas o José não falou isso. No versículo 33 de Gênesis 41, Gênesis 41, 33, o José virou para o faraó e falou assim: olha, escolha um homem
sábio, um homem inteligente que possa conduzir o país do Egito. Mais uma palavra certa, hein? Mais uma palavra certa. Olha só. E não seria errado se José tivesse falado, apresentado ele. Tivesse falado, faraó, Deus me deu sabedoria para interpretar o sonho e Deus vai me dar sabedoria para governar o Egito. Não seria errado se José tivesse dito isso. Ele não estaria sendo arrogante, orgulhoso. Não. O Davi fez isso diante do Saul, né? O Davi falou para o Saul, Saul, não precisa se preocupar com esse gigante filisteu, porque o teu servo vai lá e pelejar contra ele. Então, se o José tivesse feito o mesmo, não teria cometido erro nenhum. Só que o faraó entendeu o que o José quis dizer. Quando o José falou assim, coloca alguém que é de sabedoria, alguém de sabedoria que possa governar o Egito. E no versículo 37 e versículo 38, do mesmo, você está no versículo 33 de Gênesis 41, você pulando para o 37 e para o 38, você vai ver que a Bíblia diz, começando no 37, que o faraó se agradou das palavras de José. Na linguagem mais antiga fala que o faraó, na linguagem mais clássica, que o faraó ele se agradou do que José falou. Olha só, o que é você falar o que é certo, palavras certas. O faraó ele se agradou de José. E no versículo 38 ele virou para os seus empregados, para os seus servos e falou, olha, eu não vejo outro homem que possa fazer esse serviço senão este, a qual uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Sabe, meu amigo e minha amiga, existe um ditado lá fora que diz, para quem sabe ler, um pingo no i é letra, né? Existe aquela famosa palavra, plantando verde para colher o maduro, né? Não sei se foi esse o caso do José, né? Mas quando José falou essas palavras, o faraó entendeu quem era a pessoa para poder governar o Egito. Porque o faraó entendeu, se esse homem foi capaz de interpretar 2 sonhos, sendo que especialistas não tinham conseguido fazê-lo, e o José conseguiu, então não existe ninguém melhor do que ele para poder governar este país. E a história a gente conhece, que José foi o segundo homem mais poderoso do Egito, casou-se com Asenate, filha do sacerdote Potífera, né? Olha que nome. E foi abençoado. José governou o Egito, enfrentou 7 anos de fome, 7 anos de fartura, e governou o Egito até sua morte. Mas você vê, tudo começou através do quê, meu amigo e minha amiga? Através de uma palavra, através de uma confissão certa, através de uma palavra certa, na hora certa, no momento certo. Então, meu amigo e minha amiga, que você possa ser dessa maneira, que as suas palavras não sejam palavras precipitadas, erradas. Se você está passando luta, fica entre você e Deus, meu amigo e minha amiga. Cuidado para que da tua boca não saia coisas que não devem. Às vezes no momento de indignação contra alguém ou alguma coisa, para que você não perca a oportunidade. Pelo contrário, confesse somente aquilo que é bom, porque isso pode te trazer oportunidades, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti
Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus Ele me permitir.